Boa noite, povo de Deus. É com alegria que nós estamos dando início no programa Amor Restaura. Tivemos alguns probleminhas, atrasamos aqui um pouquinho, mas estamos ao vivo, então peço para que você já vá mandando os seus pedidos de oração, né, compartilhando, né, nos ajudando a evangelizar, levando essa mensagem de Deus às pessoas. E hoje, nessa noite especial, nós estamos aqui com o Padre Reinaldo. Ele vai estar conversando com a gente um pouquinho sobre o sacramento do matrimônio, sobre algo essencial no sacramento do matrimônio, que é o consentimento. Então ele vai nos dar todo um caminho, uma orientação, mas também nos guiar. E para você que está em casa, se você tiver alguma dúvida, pode mandar um questionamento, mandar pergunta para a gente conseguir, a gente vai respondendo aqui. Então, que Deus abençoe muito. Padre, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite, estar aqui, tirando um tempinho do senhor, que já nessa hora de estar descansando, o senhor está aqui com a gente. Obrigado, viu, Padre? Seja bem-vindo. É sempre uma satisfação, uma alegria poder compartilhar desses momentos, sobretudo quando a gente trata do sacramento do matrimônio, que merece um carinho todo especial. Então, obrigado pelo convite. E estaremos nesse momento unidos a cada participante, aqueles que estão nos acompanhando, também pedindo as luzes de Deus para tudo que nós iremos conversar nesta noite. Amém. E nós estamos aqui bem, o sacrário atrás de nós, mas também o altar e a essência do casamento, é onde os noivos se entregam nessa presença de Deus. Então tudo tem um sentido, um significado nessa noite. Eu também queria acolher os irmãos, a dupla de dois, que ficaram uns dias fora aí, A mulher segurou em casa, não deixou sair, mas sejam bem-vindos hoje. Boa noite, Diácono Passo, sua bênção. Boa noite, Padre Reinaldo, sua bênção. É uma graça e uma alegria estar aqui. A gente espera pelo programa, mas Deus tem os propósitos, como sempre. E graças a Deus hoje com a dupla, Faz falta. Clay. Sua bênção, Padre, Diácono. Deus abençoe. Estava numa saudade enorme de estar aqui com vocês toda segunda-feira. Então, já aproveitando esse gancho de matrimônio, eu quero oferecer esse programa para minha família. Minha esposa, que tanto lutou, tanto batalhou para fazer esse homem que eu sou hoje. Então, eu dedico esse programa a ela hoje. Amém. Nós também queremos acolher a Fernanda, já está nos acompanhando aqui. A Fernanda e todas as demais pessoas que estão nos acompanhando. Então, que Deus abençoe muito cada um de vocês, nos ajude a levar esse programa a mais pessoas, compartilhem, estamos ao vivo pela página da Diácono Passos, mas também pela página da Catedral. Você tem uma música para nós, para a gente já começar? O pessoal poderia estar abrindo salas para estar abrangendo mais pessoas. Eu também acabei de abrir uma sala aqui para os meus contatos, e assim cada um vai abrindo uma sala, daqui a pouco a gente está com milhares e milhares de pessoas ouvindo aquilo que Deus tem para nós. Amém, isso. Então seguimos o conselho aqui do Hudson, aquele que conseguir, abre uma sala para que a gente consiga mesmo realmente ir e chegar a casa, mas principalmente a vida das pessoas. A música para nós então. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero lhe derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Queria acolher também a Maria Lopes, a Andréia que passou por uma grande dificuldade esses dias da família, e com a doença, o Covid, que
toda a família dela. Então nós temos rezado por você, irmã, que Deus abençoe. O Silvio também, a Cássia, o Oswaldo, o Mauro Batista, o Silvio Machado, o Lê Bastos, meu primo, está lá nos Estados Unidos. Que Deus abençoe, irmão, por estar nos acompanhando. O Roberto de Paula, o Luiz, a Nilza Fernandes também está nos acompanhando, a Maria Madalena. Então que Deus abençoe. Vão mandando os seus pedidos de oração. Hoje a gente vai falar sobre o sacramento do matrimônio. Padre, queria que o senhor explanasse um pouquinho para nós sobre esse sacramento tão importante, né, gente? É um sacramento de serviço, né, junto com o sacramento da ordem, um sacramento de serviço. Para as pessoas que estão em casa, talvez tenha jovens, né, tem vários jovens aqui que estão talvez namorando, pensando nesse casamento, como que seria, o que o senhor poderia dizer para nós, assim, meio que no geral, sobre o sacramento do matrimônio, mas que fosse realmente importante para aquelas pessoas que estão nos acompanhando? Bem, o sacramento do matrimônio, como todo sacramento, exige muito amor. Primeiro que devemos estar abertos, é uma graça, e só se pode viver bem um casamento ou qualquer outro sacramento na igreja se a gente acolhe esta graça. E o que é acolher a graça? É responder a uma vocação. Deus vai chamando. Casamento é um chamado que exige maturidade, exige conhecimento, exige discernimento. E só se celebra o casamento quando se está livre. Um dos aspectos mais importantes quando se trata do sacramento do matrimônio é a liberdade. Nasce o sacramento quando um homem e uma mulher, eles se sentem livres para se casar. O sacramento, assim, ele é um contrato de amor. E a gente diz assim que se o amor não é o fundamento do sacramento, porque é o consentimento, mas por outro lado, o amor é que tempera a vida do casal, e sem amor não é possível viver juntos. Então é um dom de Deus. Alguém que se sente chamado para casar deve estar certo de que é um dom, é um presente de Deus, e que cada um que é chamado a receber esse dom tem que se preparar. Como se preparar? Não é? Tem que analisar se a convivência no tempo do namoro é boa, tem que ver se os dois conseguem ter uma harmonia de vida na convivência, qual é o grau do respeito, da atenção e do carinho. Então esses são alguns elementos que são fundamentais. É evidente que o sacramento é a união da vida de duas pessoas, né? O modelo é Cristo e a igreja. Na carta aos Efésios, encontramos lá que Cristo doou toda a sua vida pela igreja, que é sua esposa. E assim o amor de Cristo é um amor definitivo, um amor eterno, ama a sua esposa, e é o modelo do casamento. Então o homem e a mulher que são chamados na relação matrimonial, dar a vida pelo outro. E assim, de fato, passa o tempo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, se de fato compreender o que significa companheirismo, a vida a dois, a harmonia, o amor nunca envelhecerá. O amor é eterno. Não é assim o desejo de construir esta casa, como promete no dia do casamento, todos os dias da vida, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da vida, né? Então o que nós precisamos hoje é que o jovem que pretende se casar, ou aqueles que já abraçaram a vida matrimonial, compreendam que a vida não pode ser, ela não pode ser reduzida a momentos, porque dentro do casamento tem momentos bons, mas tem momentos de provação, tem momentos em que pode ter um conflito, mas a vida do casal não pode ser reduzida àquele momento. É muito mais que isso, é uma graça, não é uma graça, aquele sim dado no dia do casamento é um sim que ecoa para toda a vida. E algo importante, né, Padre, que a gente percebe, e muitas vezes a gente ouve, né, a gente queria que o
padre, o diácono, o fulano de tal fosse celebrar o meu casamento. Isso é algo que eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, porque é um sacramento que na realidade não, o diácono, eu, o senhor, o bispo, vai ser uma testemunha, né? Uma bênção. Exatamente, o casamento tem o que nós chamamos de forma canônica. O que é forma canônica? É a presença dos noivos, o padre ou o diácono, o bispo, o ministro da igreja e duas testemunhas. Isto faz acontecer o casamento, né? E o que é importante dizer que não é o padre que celebra, não é o bispo, não é o diácono. Quem celebra o casamento são os noivos. Eles são ministros do casamento. Na celebração da missa, o ministro é o padre ou o bispo. Na celebração de um batizado, os ministros ordenados, nos 3 graus. Mas no casamento, o ministro é o noivo, a ministra é a noiva. Nós somos testemunhas qualificadas. Apenas colhemos o consentimento das partes. Então, quem celebra de fato o matrimônio são os noivos. Caso você tenha alguma dúvida, algo que está dentro do seu coração e você gostaria de perguntar para a gente, manda sua mensagem aqui, manda a sua pergunta. A gente vai passar para o padre. A gente vai ouvir uma música agora e logo em seguida nós vamos voltar com uma palavrinha que o padre falou aqui, dos noivos, que eles dão seu consentimento. Então é algo importantíssimo e a gente já vai falar sobre isso, né? Dentro do sacramento do matrimônio. Então, guarde aí e compartilhe com a gente. Quando nós trocamos o primeiro olhar, o meu coração pediu pra se apaixonar, igual ao sol que nasce só, pertence ao dia. Quando nasci o meu amor, já te pertencia. Se não existisses eu te inventaria as estrelas, se eu pudesse te daria. Prometi a Deus que ao céu vou te levar e vou gritar pro mundo ouvir que sempre te amei e vou te amar. Foi no primeiro olhar que eu te consagrei o meu amor. Nada vai nos separar, na alegria ou na dor. O mundo não verá o nosso amor se acabar. Logo no primeiro olhar, Deus nos casou e escreveu seu nome, o meu, no azul do céu. Pra sempre vou te amar. Eu queria acolher aqui, a Edre e o Ricardo, que estão pedindo oração. Hoje está fazendo aniversário, o Ricardo. O Mastrandéia, o Júnior Mastrandéia, Andréia Elias, o Silvio Machado, o Marcelo Garcia, a Rosângela, a Elaine, e o Everson Favoreto. Que Deus abençoe, minha prima, Um abraço para vocês. Deus abençoe o Gustavo, o Tiago, a Maria da Glória. Boa noite, diácono, uma santa noite, irmã. E tantas outras pessoas que estão nos acompanhando. Então, nós encerramos esse primeiro momento com o padre trazendo uma palavra, e essa palavra é essencial: consentimento, esse consentimento dentro do matrimônio. Qual o sentido e o significado disso, padre? Exatamente, o que faz o casamento é o consentimento. O que é o consentimento? É exatamente aquele momento na celebração que, diante das testemunhas, dos convidados, do sacerdote, os noivos dizem: eu te recebo por minha esposa ou por meu esposo, prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te durante todos os dias da nossa vida. Isto é,
se é um consentimento livre, faz o casamento e nada na terra poderá desfazer essa união. Então nem o tribunal eclesiástico, nem o Papa, nem qualquer ministro da igreja poderá tornar inválida esta união, porque quando há essa intenção do coração dos noivos, definitivamente Deus abençoa esse casamento. O que poderia acontecer de uma pessoa forjar esse consentimento, não ser livre? Uma situação, pensemos assim: eu vou me casar porque não quero chatear o meu pai, não quero chatear a minha mãe, não quero chatear a família do noivo. Então, mas digo no coração, eu não estou preparado para me casar hoje, então vou me casar para não criar um problema na família. Então poderíamos perguntar assim: esse consentimento é livre? Se isto ocorrer no exato momento do casamento, esta situação, esse consentimento não é livre. Nós chamamos no direito de um consentimento viciado. A pergunta que a gente tem que fazer assim: não fosse aquela situação da família, aquele constrangimento que poderia causar, esta pessoa se casaria? Se ela responde que não se casaria naquele momento, ela não deu o consentimento. Às vezes na igreja a gente vê assim os noivos tão preocupados com os enfeites, com a cerimônia, com a festa. Tudo isso é verdade, é importante e deve ser assim, se preocupar e preparar bem toda a cerimônia. Mas todo noivo, toda noiva deveria se preocupar exatamente para viver o momento do consentimento. Sim, estando na igreja, dizer, olhando no olho do outro, tomado pelas mãos, dizer assim: eu quero me casar com você. Eu quero, mas esse querer não pode ser na palavra. Esse querer da palavra tem que vir acompanhado com o coração, né? Porque Deus sela a união de um homem e de uma mulher com a vontade livre que está presente no coração. Isto, uma vez feito, celebrado o casamento assim, não há divórcio na igreja, não há possibilidade de desfazer esta união. Mas há muitos outros motivos que poderiam poderiam viciar esse consentimento. Citei apenas um exemplo. Sim, esses dias eu ouvia, padrão, até um casal, por sinal partilhou, e aí até eu tive essa oportunidade de conversar com eles, falando: então eu acho que vocês deveriam sentar e conversar muito. Eles estão juntos há aproximadamente 9 anos, e aí se sente, a pessoa partilhando comigo, ele está se sentindo responsável no sentido assim: puxa, eu fiquei tanto tempo com ela e agora eu preciso casar com ela. Quer dizer, talvez esse fato seria um ato que está levando um casamento que não vai se realizar plenamente, porque ele está fazendo isso por uma obrigação, né? Podemos colocar assim, porque segundo o que ele me colocava, ele tomou muito tempo dela, eu fiz ela perder muito tempo, então não é justo que eu não me case com ela. Foi essa palavra que ele usou. A gente conversando bastante, espero que ele tenha, né, tomado a decisão de sentar e conversar e ver até onde, porque eu falava isso para ele, que é algo que vem lá de dentro. O que a boca vai pronunciar no dia, desculpe até usar esse termo assim, mas o que a boca vai pronunciar é aquilo que o coração precisa estar cheio, né? Então é importante isso que o senhor vem dizer, porque o consentimento gera... A gente precisa analisar todas essas responsabilidades que traz com o casamento. E eu falava para eles da importância de eles sentarem, se eles tinham sentado e conversado. Não, ele falou: vai acontecer, as coisas estão acontecendo para isso. Eu falei: mas eu acho que vocês precisariam conversar, né? O diálogo já começa lá, né? E eu acho que isso é importante, né, padre? Inclusive, quando a gente pensa no casamento, qualquer outro sacramento da igreja, a gente não pode improvisar, não é? Tem muito jovem improvisando a decisão. E vejo assim que você não pode resolver uma situação, celebrar o casamento para resolver uma situação da sua vida que está desorganizada. O casamento não é para resolver uma situação desorganizada de vida, né? O casamento é uma vocação, um chamado, porque senão você pode bagunçar a tua existência. Hoje você se casa, mas por que devo tomar a decisão de me casar? Vou me casar se percebo que tem aquela harmonia, que tem o diálogo, tem o respeito. Eu tenho que me casar com certas garantias, ou pelo menos uma porcentagem de garantia de que a vida a dois vai dar certo. Agora, se vai marcar o casamento
é empurrado por N situações, mas já não tem certeza de nada, muita discussão, muita briga, muito desentendimento, já começa tudo errado. Então não deve ser assim. Um casamento, quando vem um casal conversar comigo e diz assim, a gente quer se casar, quer organizar nossa vida, sobretudo se diz que já mora juntos, a pergunta é essa: como vai a vida de vocês? Vocês vivem bem? Vocês se amam? Vocês se respeitam? Se esses elementos estiverem presentes, é evidente que não há impedimento para se casar. Mas se já na vida a dois de uma convivência marital já tem problemas sérios, depois no namoro, pensamos 2 jovens que no namoro vivem brigando, terminando o relacionamento, muitos desencontros, excesso de ciúmes. Então, e sobretudo se já tem situações de infidelidade no tempo de namoro, tem que se pensar muito antes de assumir o sacramento do matrimônio, porque você pode estragar a sua vida e vai estragar a vida de outra pessoa. Então a importância do consentimento bem dado, mas um consentimento amadurecido, um consentimento consciente, no sentido assim, vou me casar porque não tem nada que impede o nosso casamento. A gente é livre, a gente se quer bem, a gente se ama, a gente vai juntos aí construir a família. Vejam a importância. Então, quando eu falava no comecinho de ser um sacramento de serviço, não quer dizer um serviço de trabalho, de forçado, você não é isso. Mas é de algo de cumplicidade, de levar, de se unir e caminhar junto, né? O sentido dessa aliança que nós usamos, casado, tem um sentido muito profundo. Então, a gente já vai voltar a falar sobre isso um pouquinho, enquanto nós vamos ouvir uma música. Mas você que está em casa, eu queria que você meditasse. De repente você é casado, está vivendo um problema difícil, talvez você já está morando junto há algum tempo, há anos talvez, já tem uma família construída, mas pensa, ou está tendo alguma dificuldade, está pensando, né, padre, acho que se eu casar resolve. Então, ouçam bem, medite, vejam, sintam isso dentro do coração, porque às vezes a gente sobe no altar, vem para o altar pensando somente naquilo que é bonito. Vai ser uma noite maravilhosa. E o padre falou algo importante para nós também, que eu quero que você pense. O dia do seu casamento não é para você se preocupar com as festas, lógico, isso vai acontecer, mas em especial no dia, é um dia de entrega, de recolhimento, é algo que vocês precisam estar muito íntimo também de Deus, para que esse momento seja um momento de vocês, né? É um momento íntimo, é um momento único. E a gente vê de repente o casamento, o casal que passa pelo casamento, pelo sacramento, no dia, ele passou, mas ele não lembra direito o que aconteceu, porque ele estava muito preocupado com outras coisas. Então veja a seriedade disso que você está querendo assumir, ou que você já assumiu, né? Então tenha essa certeza no coração. Então medite um pouquinho. Eu gostaria que você está em casa, né? Abra o seu coração, você que está vivendo dificuldade no seu matrimônio, né? Abra o seu coração a Deus, porque vocês não foi só os dois, mas o Espírito Santo estava junto e uniu vocês e faz parte da vida de vocês. Então medita um pouquinho enquanto vocês ouvem os nossos irmãos ali tocando. E assim, é interessante, diácono e padre, porque muitas pessoas falam assim, eu namoro, mas eu preciso casar para mim sair de casa, eu não aguento mais o meu pai, não aguento mais a minha mãe. E é um caminho totalmente errado, né? Totalmente torto, na verdade, né? Aproveitando a colocação, dizer assim que aí você vicia o consentimento de novo, né? Porque a motivação não é para a vida 2, não é para formar família, a motivação para sair de casa. Se isso está presente na sua vida quando pensa em tomar essa decisão, não dê esse passo, porque você vai criar um problema para você e também para a futura formação da família, uma vez que não é um consentimento livre, está viciado por uma situação externa de família. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforme em vida, abraço eterno de Deus em mim.
as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardentes. Mais do que a morte é tão forte esse amor. Eu queria nesse momento também, acolher aqui a Maria da Glória, a Cida Luiz, o Jean Pedro, a Fabíola, a Ana Maria, a Nair, o Elcio de Almeida, o Antônio Dias, a Daniele Melo. Boa noite, diácono. Quero pedir pelo meu casamento e pela minha família, em especial pelos meus filhos. Amém, irmãs, estamos rezando. A Rosana Dias, a Luísa. Então são muita gente que estão mandando e compartilhando. Padre, algo importante que eu sempre medito e sempre tenho conversado, e esses dias eu atendi uma mãe, e essa mãe falou assim para mim: a minha filha começou a namorar agora, e eu preparei o quarto dela para que ela possa trazer o seu namorado e eles fiquem em casa. E daí eu, comentando com ela e conversando, eu falei para ela: mas mãe, a senhora está adiantando todos os passos. A senhora está casando a sua filha antes dela namorar, antes dela noivar, porque tudo isso tem um sentido, E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, padre, dentro do sacramento do matrimônio, a importância do namoro, de um namoro, que vá seguindo os seus passos, porque uma casa, para ser bem construída, nós precisamos começar com um alicerce firme, que seja sustentável. Então, o senhor partilhar um pouquinho com a gente essa importância do namoro, do noivado, até que se chegue ao casamento. Todas as etapas, elas são importantes, não se pode queimá-las, E o matrimônio, diz lá o Cano 1055, quando define o sacramento no direito, vai dizer lá que ele é celebrado e considera o bem do cônjuge e o bem da prole. Então, o matrimônio está ordenado à procriação. E é claro que faz parte, o sexo faz parte, o prazer do casal, faz parte aí a promoção da família. No entanto, não se pode adiantar as coisas, É preciso oferecer um terreno sólido. E como é que a gente vai oferecer esse terreno sólido? Hoje tem muitos jovens que começam a namorar, nem conhece direito o gosto do outro, não conhece, não conversa, não dialoga, e reduz o relacionamento a beijos, abraços, relação sexual. Depois termina tudo, vai cada um para sua casa e perdeu tempo porque não conheceu o outro. E o que é o conhecimento? É diálogo, é conversa, descobrir os valores, o gosto da vida, descobrir o que encanta o outro, descobrir o que é prazeroso para o outro, e perde tempo. E aí começa a viver essa fantasia de um sexo mal vivido, porque não tem compromisso. Dentro do matrimônio, a sexualidade tem compromisso. Então, está dando... o sexo é a forma mais perfeita de uma doação da vida, da entrega, dentro do sacramento do matrimônio. Fora do sacramento do matrimônio, descompromisso. Por isso que nós olhamos assim, tantos jovens precocemente assumem a paternidade ou a maternidade de maneira irresponsável, crianças que nascem em lares praticamente desconstruídos, com muita fragilidade. E às vezes vemos crianças que nascem e são encontradas nos lixões da sociedade por irresponsabilidade, que talvez um pai ou uma mãe não estão contribuindo. Preciso formar o jovem, cada coisa a seu tempo, e é evidente que deve haver uma maturidade humana, uma maturidade afetiva, uma maturidade sexual. Essa maturidade para que as bases da família estejam bem formadas. Então, não antecipar as coisas, Não antecipar as coisas, não se iludir. Mesmo porque o sexo, ele é um momento do casamento, mas não é todo o matrimônio. É uma dimensão do casamento.
E hoje há jovens que se casam iludidos pela beleza física, encantados com a aparência da noiva ou do noivo, mas depois, quando vão morar juntos, não se conheceram, não se compreendem, não conseguem conviver. E você pergunta, por que o casamento terminou? O casamento terminou porque chegamos a um consenso de que a gente tem incompatibilidades. Mas do ponto de vista sexual se conheciam bem, muito bem, com muita experiência, com uma vasta experiência, mas tinham incompatibilidades de gênios, não se conheciam da forma que era necessário o tal conhecimento para poder construir a vida a dois. Então eu penso que quando um pai e uma mãe, eles promovem o sexo precoce na vida de seus filhos, pensam que estão ajudando, mas estão atrapalhando e muito, porque não estão permitindo uma maturidade maior nas outras dimensões que antecedem a experiência sexual na construção da família. Olhe bem, a importância disso que a gente, às vezes a gente acha que está protegendo o seu filho, sua filha, e a gente eu penso assim, de uma forma que está destruindo a vida futura deles. Não estão tendo a oportunidade de crescerem junto. Eu vejo muito esse processo, padre, de um crescimento. É um crescimento junto. Chego no noivado, daí nós vamos preparar, meditar, pensar sobre o casamento. Então, o que vai ser feito. Então é muito importante isso. Você que está nos acompanhando em casa, então pense bem nisso. Comece a meditar hoje, você que está vivendo e você que já é casado. Comece a buscar, se desconhecia muitas coisas do casamento, daquilo que você precisava e do que você assumiu no altar. Então comece a viver e a buscar isso. Buscar essa presença, essa realidade do sacramento que é tão bonito, é tão, sabe, é santificante para a família. Então, pense bem nisso. E logo em seguida nós vamos voltar, vamos ver uma música e nós vamos vir com uma perguntinha que sempre eu tenho ouvido, padre. O senhor provavelmente já ouviu bastante. A igreja agora criou um tribunal para descasar o povo. O senhor já fala um pouquinho sobre isso daí, explicar para ele que não é isso. A nulidade de casamento não é isso que muitos estão pensando. Com vocês, irmãos. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa e sou até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. A Celina mandou uma mensagem aqui, agradecendo o padre e dizendo que todos os noivos precisam ouvir sobre o sacramento do matrimônio. Sim, é verdade, irmã. Precisaria se ouvir mais. Eu costumo dizer sempre, para ser um padre, o senhor precisa estudar hoje 8 anos, no mínimo, né, padre?
no mínimo 8 anos. E às vezes, para o casamento, isso talvez seja até algo que pertence a nós, precisamos mudar. Eu falo assim, nós como igreja, num contexto de orientar mais, mas os noivos fazem um dia, né, muitas vezes, de um cursinho de noivo, que precisa ser avaliado e precisa ser vivido, né? Nós temos conversado bastante sobre isso, né, padre? É algo importante. Mas eu deixei uma perguntinha no final, antes da gente ouvir a música, dizendo que a gente tem ouvido bastante as pessoas dizer assim: agora a igreja está anulando o casamento. Anulando o casamento, né? Já não começa que não é anular, mas é a nulidade. E o padre aqui fala com propriedade, porque ele é o vigário judicial da nossa diocese, né? Aqui é a diocese de Itapetininga, pelas pessoas que estão acompanhando fora. Então o padre Reinaldo, ele que é o vigário judicial, então ele compreende bem. A igreja está proporcionando nulidade de casamento, padre? Ou anulando o casamento? Não é bem assim, né? Porque o que é, primeiro o termo, não existe anulação de um ato celebrado validamente. Então, se aquilo que a gente dizia aqui, se vem um casal na igreja e eles com o coração dizem: eu quero viver ao lado dessa pessoa toda a minha vida, os dois têm esta intenção, esse casamento ele é válido, definitivo. Nunca, aliás, nenhum casamento é anulado, mas nem tampouco poderá ser declarado nulo, ou seja, de um ato que não tenha existido. Quando a igreja declara um casamento nulo, portanto não anulado, nulo, ela está dizendo: esse casamento nunca existiu. E por que ele não existiu? Ou porque ele tinha um limite, tinha um defeito de forma canônica, porque ele tinha um vício do consentimento, ou porque tinha algum tipo de impedimento. Então, alguns motivos que ferem o contrato matrimonial. E o que é que mais gera a nulidade hoje de um casamento? É a imaturidade. O Cano 1095-2 fala lá que quem tem grave falta de discrição de juízo. Então, apresentando vamos dizer assim, esse problema, essa situação, um casamento poderia ser declarado nulo. E o que é esta imaturidade? Pensemos um casal que celebrou com toda a formalidade o casamento na igreja, mas depois não assumiu a vida a dois. Talvez quem está nos acompanhando conhece alguém assim. Talvez o marido começou a continuar a sua vida de solteiro depois de casado, saía com os amigos, bebedeiras, voltava tarde da noite para casa, a mulher com todos os deveres de casa, de família, mas ele não assumia nada. Talvez nem sequer parava no trabalho, não ajuda nas despesas e se tornou um peso para a esposa. Ou vice-versa, pode ser também que o marido assumiu a vida de casado, mas a mulher, ela continua saindo com as amigas, continua achando que mora na casa dos pais, não assumiu a vida a dois, não tem compromisso no cuidado com o marido. Então, o casamento, como é que pode se falar de um casamento que exista nessas condições? Possivelmente esse casamento ele sofre de uma situação que não permite a existência tal qual foi pensado por Deus. O que é o casamento? O que é o casamento senão uma vida construída a dois, pensando no bem dos cônjuges, no bem da prole. Então, para que exista verdadeiramente o matrimônio, não basta simplesmente celebrar aqui na igreja, dizer: eu prometo ficar com você todos os dias da minha vida, mas não é somente essa promessa feita palavra, senão uma promessa feita ato. Então, é o dia a dia, o cotidiano que vai transmitir esta realidade. Então, eu tenho que dizer que livremente que eu quero ficar com aquela pessoa todos os dias da vida, mas eu tenho que assumir essa pessoa. Eu tenho que viver como casado, eu tenho que assumir a aliança, eu tenho que viver a fidelidade, eu tenho que viver o compromisso que envolve a vida da família, o compromisso de pagar as contas, o compromisso de estar junto com a pessoa com quem se casou, o compromisso de ser sincero e transparente na vida a dois. Então, quando alguma coisa assim não é assumida e que cria um sério problema na vida conjugal, o casamento não se sustenta, possivelmente
sem que entre um processo de nulidade no tribunal, a gente não sabe, mas possivelmente ele poderá ser declarado nulo pela igreja por uma grave falta de discrição de juízo. Coloco aqui apenas uma situação, mas são muitas situações. Esta é uma que é muito comum. Quer ver um fechamento, um marido que diante de um conflito em casa, a mulher tenta dialogar, tenta recomeçar a vida, o marido não escuta, ele se fecha, fica violento, bate a porta do quarto, então ela não consegue dialogar, não consegue conversar. Como é que vai manter uma união assim? Pensemos em outra situação, uma situação de violência em casa, não é? Coloca em risco a vida um do outro, então começam a brigar e objetos são atirados de um lado para o outro, ou então uma das partes parte para cima do outro com violência, tapas, talvez algum tipo de violência segurando o outro, machucando a outra parte. Então como é que a gente vai manter um casamento assim, né? Então o tribunal da igreja, ele tem a missão, não é de desfazer casamento, isso precisa ficar muito claro. Nós não ficamos felizes quando um casamento é declarado nulo. O nosso trabalho é mostrar, provar que o casamento existiu. Mas às vezes a vida do casal não prova isso. Às vezes a vida do casal, com todo o histórico que tem, vai dizer o contrário. Diz, olha, ele não assumiu responsabilidade, não foi um bom pai, não foi uma boa mãe, não foi um bom marido, né? Lá em casa tinha violência, não dialogava, a gente se separou várias vezes. Então como é que vai existir um matrimônio assim? Matrimônio com tanta dificuldade, tanta crise, situações até de violência. Por isso o tribunal, ele é um instrumento de investigação da vida matrimonial. Então quando uma pessoa procura o tribunal porque o casamento já acabou, não tem mais como restabelecer essa vida a dois, então vai dizer para o tribunal, por favor, investigue a nossa vida, veja o que pode ser feito, quero saber se meu matrimônio foi válido, se ele obedeceu o contrato que a igreja, se ele obedeceu os critérios pelos quais a igreja define o ser matrimônio. É um pouco isso o nosso trabalho, né? Que bom, padre. Gustavo e a Karina estão acompanhando. Foi um primeiro casal que eu assisti o casamento deles, né? E com a graça de Deus já estão aí 5 anos juntos. E eles sempre estão aí acompanhando. A Celina trouxe algo importante para a gente aqui, padre. A pandemia está levando casais a buscar lugares distantes e sem compromisso com a igreja. E aqui eu vou usar esse termo que ela usou para a gente meditar algo importante, que eu acho que com essa pandemia floriu muitas coisas, que é o diálogo. Como que o diálogo funciona dentro do sacramento do matrimônio? Dentro dessa vida dois, desse propósito que assumiram perante Deus. Eu penso que o tempo de pandemia favoreceu muito o diálogo, né? Porque as famílias tiveram que se fechar, então marido e mulher conviveram mais, o trabalho home office aí favoreceu esse encontro, e o diálogo é a capacidade de escuta. Muitos casais têm dificuldade no diálogo porque não são capazes de escutar, né? O Papa Francisco fala algo muito importante, né? Eu vou dizer assim que o diálogo faz parte de uma espiritualidade da família. Não existe uma boa espiritualidade da família se faltar o diálogo. E o Papa Francisco diz que algumas palavrinhas devem acompanhar a vida do casal. Quer ver as palavrinhas chaves? Muito obrigado, saber agradecer, não é assim, reconhecer o que o outro faz dentro de casa. Depois o Papa Francisco diz que é preciso aprender a pedir licença, com licença, né? Me permita licença, né? É preciso dizer ao outro, por favor. O diálogo começa com essas palavras sagradas, sim, do bom tratamento, um tratamento solene, tratamento equilibrado, né? E não ter medo de enfrentar as fragilidades. Todos nós somos frágeis, não é? O casal, não existe casal perfeito, família perfeita. A perfeição é só a Sagrada Família. Fora disso, nós não temos perfeição. O marido erra, a mulher erra, os filhos erram, né? Então, na espiritualidade familiar, o diálogo ajuda a equalizar a vida dos dois. O diálogo gera misericórdia, o diálogo gera perdão, o diálogo gera escuta,
O diálogo gera também autoconsciência da necessidade de mudança. Eu tenho que perceber será que eu não tenho que mudar alguma coisa na minha vida dentro de casa, né? Como filho, como esposa, como esposo, né? E como é que o diálogo vai nascer na vida familiar? Só se dialoga, se compreende o valor da oração, né? A espiritualidade familiar. A família está rezando, né? Marido e mulher rezam o terço, tem uma oração em comum em casa. Você não reza o terço, mas tem algum tipo de oração que o marido e mulher faz em casa? Consegue reunir os filhos para um momento de oração, né? Os casamentos, muitos casais que eu conheço, todos os dias o marido e mulher rezam o terço juntos, né? Muitos. E a vida se sustenta. Hoje tem tantos casais que querem terminar o matrimônio por motivos fúteis, motivos assim inconsequentes. Não é qualquer motivo, qualquer dificuldade que justifica o divórcio, né? Qualquer dificuldade não pode justificar o divórcio. Onde está o espírito de cruz? Onde está assim a capacidade de abraçar a cruz dentro do matrimônio, né? Então o matrimônio também, ele vive a dimensão de cruz. E onde está a dimensão de cruz dentro do matrimônio, senão na doação, na entrega, no ato de dar a vida? Então, quando o marido ou a mulher dão a vida pelo outro, eles estão vivendo o mistério de Jesus crucificado, né? Então, quando eu sei escutar, sento, deixo o outro falar tudo o que ele quer, né? Eu estou fazendo o exercício da cruz. Estou percebendo, estou vivendo o momento da minha entrega, da minha doação, né? Não existe matrimônio sem a experiência da cruz. Não, e nada pode justificar o fim de um casamento por coisas muito simplistas, do tipo assim, a gente entendeu que a gente é incompatível, a gente entendeu que a gente fez a maior besteira na nossa vida, a gente entendeu que terminamos o casamento sem saber o motivo. Não se pode acabar o matrimônio assim, né? Onde está o valor da cruz, né? Investir na espiritualidade da família. O diálogo é a capacidade de escuta. Vou fazer uma pergunta a você que nos acompanha casado, né? Qual é o valor que você dá para a escuta? Você é capaz de ouvir a outra parte na sua casa? Deixa o outro falar, né? Você tem escutado a sua esposa? Você tem escutado o seu marido? Você é capaz de fazer um silêncio por amor diante de uma dificuldade, de uma cruz vivida no casamento? Então esse é o segredo, né? Não dá para viver o matrimônio sem a capacidade de escuta que nasce de um diálogo franco. E é algo que está ligado também com o consentimento, né, Padre? Esse ato de você ouvir o outro, né? Jesus amou a igreja, né, entregando a sua vida, e pede, né, a mulher seja submissa ao marido, mas o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então há um processo de entrega. E algo bonito no diálogo é a escuta. Às vezes a gente quer dialogar, mas a gente só quer falar, né, Padre? Esse é algo que muitas vezes ocorre no casamento. E pior do que isso é quando vocês não conversam. Eu faço atendimento aqui, algumas vezes a gente atende os casais e as pessoas vêm, partilham a sua vida e eu pergunto às vezes: você falou isso com o seu esposo? Ou você falou com a sua esposa? Não, ele não me escuta, ou eu não tive coragem de falar isso para ele. Precisa ter esse diálogo, essa confiança, essa entrega, porque para que tudo se venha às claras. Não pode, né? O coração da gente não pode ficar fechado, né? E algo importante, nós vamos voltar, nós estamos quase chegando no final do programa, mas tem mais uma perguntinha para o padre, depois ele vai colocar as considerações dele. E aqui o Fábio Madeira, o João Ferreira também estão pedindo a bênção do Senhor. E temos aqui a Francine, que está dizendo, né, pedindo e agradecendo a Deus pelos 10 anos de matrimônio dela. Não está dando para a gente ver todas as pessoas, com a graça de Deus são bastante gente que está nos acompanhando. Então continue, né, compartilhando, né, esse programa, levando as pessoas. O tema é muito importante, Padre. Acho que nós vamos ter que trazer mais um dia para a gente conversar mais sobre isso. Vocês coloquem as perguntas, se a gente não tiver a possibilidade de responder, depois eu passo para o Padre, ele me passa, a gente marca um novo dia para a gente esclarecer tudo isso, porque é algo importante. Talvez a gente não fale muito, mas precisa ser falado demais. E os dois aí, tem mais uma música para nós? Eu tenho uma pergunta para o padre. Isso. Eu sei que o programa tá
muito rápido. Mas nós vamos estender um pouquinho mais hoje. Mas assim, padre, se já aconteceu de ser investigado o casal para fim do casamento e se reatar o casamento por causa dessa investigação? Na verdade, no Tribunal Eclesiástico, quem julga as causas de nulidade são 3 juízes. Então não é uma decisão só do vigário judicial, mas somos um tribunal colegial. Nós lemos a história, todos os relatos, todas as testemunhas. Depois é feito um voto sigiloso e pode dar ou não a nulidade. Comumente a nulidade acontece, é positiva, porque quando a gente recebe a petição, a gente já analisa se tem uma possibilidade. Se não tem possibilidade, a gente nem aceita a causa de nulidade no tribunal. Então, das causas que a gente acolhe no tribunal, uma grande parcela alcança a nulidade. Mas tem também, nós temos situações no tribunal em que a nulidade não foi possível, né? A igreja afirmou a indissolubilidade do casamento, né? Sobre alguém voltar ao matrimônio depois de uma separação, de um processo, já aconteceu, sim. É meio raro, mas já aconteceu. Fez o processo de nulidade, deu a nulidade e depois se casou com a mesma pessoa. Mas já aconteceu. Mas a gente hoje, até a pedido do bispo, a gente toma um pouco de cuidado. Quando alguém se separa, a gente espera um determinado tempo, tipo 2 a 5 anos, para saber se há a possibilidade de um restabelecimento da vida. E só depois que a gente tem plena certeza de que o restabelecimento dessa união não será mais possível, então a gente aceita o pedido da nulidade. Uma musiquinha para nós então. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Só temos hoje para amar. Isso, acho que os dois ali já imaginaram a pergunta que eu ia fazer para o padre. O perdão dentro do sacramento do matrimônio. Como eles trouxeram essa música, né? Essa música é muito bonita, porque nós só temos hoje realmente para amar. E amor e perdão caminham junto, né? Eu costumo dizer que são sinônimos, porque se eu perdoo, eu amo, então eu preciso viver. O perdão no sacramento, padre. É fundamental perdoar, né? A gente diz assim, alguém outro dia me perguntava, a ocorrência de uma infidelidade dentro do meu casamento, ela é causa de nulidade matrimonial? E a gente responde assim, uma infidelidade isolada não justifica a nulidade, porque onde está a dimensão do perdão, né? Então é preciso, se a infidelidade, um exemplo que eu estou pegando, poderia pegar qualquer outro, é uma situação isolada dentro do casamento, a gente orienta que trabalhe o perdão, que não pode assim, quando vira um vício, a infidelidade, já no tempo de namoro, noivado, casamento, aí é possível que esse casamento possa ser declarado nulo. Mas eu diria assim que um casal deve lutar para manter a vida a dois. Se é sofrido manter a vida a dois diante de uma situação que feriu uma das partes, mais sofrido é o divórcio, sobretudo quando tem filhos. Um filho que experimenta o divórcio do pai e da mãe, um filho que terá muita dificuldade de maturidade. Vai amadurecer? Vai,
mas ele terá mais dificuldade que um filho que cresce com a companhia do pai e da mãe, né? Esses dias eu ouvi uma experiência de um jovem que, diante dos seus pais que se separaram, ele implorava para o pai não sair de casa. E se ajoelhou no chão e disse: pai, por favor, não vá embora. Aos 10 aninhos. E a maior mágoa, o pai virou as costas e foi embora, né? Quanto trauma, quanta dor. Quem mais sofre são os filhos. Então devemos investir no perdão na família. Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Jesus diz assim: infinitas vezes. Então, dentro do casamento, infinitas vezes você deve perdoar aquele que te causa mal, se é o teu marido, se é a tua esposa, se é um filho, né? Fazer da casa uma escola do perdão, do recomeço, né? Testemunhar a força o amor tem que ser mais forte que os erros dos outros, as dificuldades. E aproveito aqui, Diácono Passos, para falar assim, que não deixem para buscar ajuda para o seu casamento quando já estiverem esgotadas todas as suas forças. Não deixem para buscar ajuda para salvar o teu casamento quando vocês chegaram a um desgaste emocional muito profundo. Então, quando a gente lá no tribunal escuta os processos, a gente pergunta assim: em algum momento vocês buscaram ajuda para salvar o seu casamento? E eu vou dizer assim, 90% não buscou ajuda. Não buscou ajuda. Se você está em crise no casamento, tem uma dificuldade que os dois juntos não conseguem resolver, devem buscar ajuda. Busque conversar com o padre, busque conversar com o diácono. Um detalhe importante: não vá falar com a tua amiga, não fale com o teu amigo, porque muitas vezes a amiga vai comprar a dor do teu coração, vai dizer assim: seu marido não presta mesmo, abandone ele, né? Não saberá orientar, a amiga não saberá orientar, ela vai com as emoções dela, vai atrapalhar você, o teu amigo vai atrapalhar você. Mas busque a ajuda da igreja, uma orientação espiritual, seja com o diácono, padre, alguém da paróquia, alguém de oração, né? Pode ser um leigo, mas alguém de oração que reza, que tem discernimento, que usa da palavra, que através da palavra vai iluminar a tua vida. Mas repito, não deixe o seu casamento chegar a um desgaste profundo para buscar ajuda. Então o perdão tem que ser dado, mas também Deus coloca instrumentos de ajuda para você salvar o seu relacionamento. É bom que às vezes um casal não consegue resolver juntos uma coisa, mas às vezes o casal junto com o padre, eu fiz tantas experiências, não sei você, mas fiz tantas experiências de receber aqui na catedral, o marido e a mulher juntos, e conversamos na sala, nós três, e eu posso garantir assim que 90% dos casamentos foram salvos, daqueles que eu escutei. E os que não foram salvos, porque talvez faltou o esforço de uma das partes. Mas é preciso que a gente busque ajuda diante das crises, e o perdão acima de tudo. Nada justifica você dizer ao outro que não perdoa. Perdoe, porque atrás do perdão você vai ganhar muito também. Você ganha, a pessoa ganha. A gente cura as feridas da alma quando a gente perdoa. Essa semana que passou, padre, eu tive a experiência na quarta-feira, né? Eu faço atendimento aqui, e de um casal que já vinha acompanhando há anos, fazia um ano já mais, 28 anos de casado, estavam separados, sim, fisicamente, e eles reataram, né? São de uma cidade vizinha, inclusive eles querem testemunhar isso, e dessa experiência de ver os dois aqui no sacrário, como a gente viu, eles pediram uma bênção, e tinham se confessado e reataram. A alegria dos dois, e mais do que tudo foi a alegria do meu coração de ver, depois de tanta luta da esposa que não desistiu, o marido foi embora, saiu, abandonou, mas ela não desistiu, orando, persistindo e perdoando, né? A cada gesto dele ela perdoava, a cada gesto era um perdão. Isso foi, como que se diz, foi minando o outro lado. E ele não, eu lembro de uma das últimas vezes que eu tinha conversado com ele, eu perguntei para ele se ele amava ainda ela, se ele perdoava. Ele falou: não, eu perdoo, mas eu não sei se eu amo mais. E aí ele me respondeu agora, nessa quarta-feira passada, que ele realmente ainda amava, era algo que estava dentro do coração. Tinha algumas mágoas que precisavam ser, a gente fala, algumas arestas que precisavam ser acertadas, e eles conseguiram. Então foi um presente. Então que Deus abençoe
E o senhor vai conhecer eles, porque a gente vai trazer eles para testemunhar, né? Principalmente no curso de noivos. Eu acho que é interessante isso, esse testemunho de luta e de persistência, né? A gente jamais desistir e sempre perdoar. O perdão faz parte dessa vida 2. Então, Deus abençoe. O René Vieira e a Celina mandaram um abraço, né? Que Deus abençoe. A Maria Cristina, né, pedindo oração pela Tainá e o William, né, fazem 4 anos de matrimônio. Então que Deus abençoe. O Emerson Almeida pedindo a sua bênção, Padre. Então que Deus abençoe a todos. A Neide, né, Neide Medeiros, peço suas orações, Padre, pelos meus 16 anos de matrimônio. Amém, né? São bastante pessoas, muitas pessoas pedindo aqui, né? Que Deus abençoe os casais e que eles possam viver plenamente a graça do sacramento do matrimônio. A Roseli nos fala. Então, eu queria nesse momento, peço a Celina, né? Peço a sua bênção, Padre, pelos meus 40 anos de matrimônio. Então, e é um grande exemplo e testemunho. O senhor deve saber desse casal, a luta deles, mas estão juntos, e o perdão prevaleceu. Povo de Deus, nós estamos chegando ao final do programa, mas nós queremos nesse momento realmente pedir e entregar a Deus, entregar no altar aqui, né, no sacrário de Jesus, que está aqui tão próximo de nós, no coração sagrado dele, a vida de cada um de vocês que estão nos acompanhando, que estão pedindo oração especial hoje pelo casamento. Mas tem um irmão aqui que pediu, que eu acho que é o Pedro, se não me falha a memória, foi internado agora há pouco, então está pedindo oração pela saúde, e nós queremos entregar no coração de Jesus a cada um de vocês que estão entrando em contato com a gente, mandando mensagem, estão vivendo esse programa que já está aí há quase 4 anos. Então que Deus abençoe muito a cada um de vocês, e o Padre já vai finalizar um pouquinho, nós vamos orar por vocês neste momento, realmente pedindo e entregando no sagrado coração de Jesus, que Ele acolha mesmo a cada um dos casais, cada um desses casais que estão passando dificuldades, tem muitas tribulações, muitas discussões, brigas, até mesmo contato físico, o Padre falava aqui, mas ainda há esperança, porque ainda existe amor. Enquanto um não desistir, esse casamento ainda vai se fortalecer em Cristo Jesus. Então pense nisso, vocês não casaram, não estão só, vocês são 3, né? Vocês 2, mais Deus, mais o Espírito Santo que está no coração e na vida de vocês, selando esse matrimônio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esses dias eu estava vendo uma mensagem, Padre, de uma senhorinha, me esqueci o nome dela, mas ela foi muito tempo de renovação. Ela orava muito pelas pessoas, atendia lá na Sé, né, na catedral, chegou a ter 3.000 pessoas no grupo dela. Esqueci o nome dela agora, mas ela falava, sempre quando pediam oração para ela, ela falava assim: tem uma oração que é infalível, que o próprio Jesus nos ensinou, e nós queremos rezar agora esse Pai Nosso por cada casal que está nos acompanhando, por cada esposa que está lutando pelo seu casamento, por cada esposo que está lutando pelo seu casamento, que não desistiram, mas também pela família, pelos filhos e pelos doentes, aqueles que estão sofrendo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Padre logo mais ele vai dar bênção para nós, e essa bênção também é por todos vocês que estão pedindo oração, tá bom? Padre, tem mais alguma coisinha com o senhor? Eu sei que tem muitas coisas que a gente precisaria falar, mas o tempo não dá mais. Tá bem. Na verdade, eu queria agradecer a todos os casais que dão testemunho do matrimônio, um presente na igreja, agradecer assim a perseverança na vida matrimonial, agradecer os casais que estão na nossa comunidade, né, nas comunidades, nas paróquias, dão a vida aí na evangelização, e dizer assim: perseverem, não desistam, dobrem os joelhos, alimentem a vida com a Eucaristia. Se vocês tiverem Eucaristia dominical,
o Evangelho, rezarem juntos, nada poderá contra um casal assim. Esse é o segredo de 40 anos de vida matrimonial, 30 anos, 25 anos ou mais. O segredo está nesse encontro com uma pessoa, nós sabemos que é Jesus Cristo. Então, obrigado você, Deus abençoe você que testemunha. E, por fim, dizer assim, nunca pressione ninguém ao casamento. Então, tipo, tem um filho enroscado em casa, não fique dizendo a ele assim, quando você vai se casar? Ele não pode sentir-se pressionado ao matrimônio. Ajude, dialogue, veja se ele está feliz no relacionamento, sim, pergunte se o namoro vai bem, o noivado está bem, mas nunca diga assim, e aí, vai sair, vai desencalhar ou não vai, né? Nunca empurre alguém para o casamento. E você na comunidade também, olhando um jovem, uma jovem, ou alguém que está vivendo maritalmente, nunca diga assim, quando você vai se casar? Nós não podemos forçar o casamento de ninguém. Tem que ser um ato livre, um ato do coração de dois jovens que tomam esta decisão como um ato de amor. Então que Deus abençoe você que nos acompanhou nesta noite, abençoe a sua família, seus filhos, e continue sendo esta grande escola de amor que é a sua casa, um belo testemunho na igreja e no mundo. Amém, Padre. Obrigado. Clay, Hudson, Deus abençoe. Semana que vem vocês estão aí, né? Podemos contar com vocês. 21 horas. Carlinho, Deus abençoe. Hoje nós passamos um pouquinho. William, Deus abençoe. Sei que você tem um nenenzinho pequeno lá em casa, está esperando o pai chegar. Vai deixar o pai dormir hoje, então Deus abençoe pelo sim de vocês estarem aqui, né? Se doando, porque eles estão se doando para levar esse amor de Deus às pessoas. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Semana que vem nós estamos de volta, um programa Amor Restaura, às 21 horas. Nós vamos agora receber a bênção de Deus, né? Que o Padre vai nos trazer, e também na sequência a música final aí. Amém? Então Deus abençoe a todos vocês, até semana que vem. O Senhor dá a bênção para nós, Padre? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, nossa mãe, mãe da igreja, mãe da família, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite. Uma santa noite a todos. Um beijo para minha esposa, aniversário dela no sábado. Oh, Deus abençoe. Quantos anos de casado? De casado, 21. Aniversário dela no sábado. Ah, mas bom. Que Deus abençoe. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o teu coração. Coloque-o na palma da mão. Preciso ofertar um amor mais sincero, sorriso mais puro, um olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida